Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos dando início a mais um programa painel aqui pela sua TV Erechim, sempre em parceria com a Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos falar hoje para muita gente, dois pontos antagônicos aí, né? Mas que obviamente não é assim, eu diria complementares, para usar um termo, né? Nós vamos falar com o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin, que nos dá o prazer mais uma vez do seu retorno. Eu acho que agora em 2023 é a primeira vez, né? Acho que sim, Udi. Acho que é a primeira vez que nos encontramos em 23. Não, eu tenho sido cobrado aí e eu digo, pô, mas sabe que faz tanto tempo? E eu acho que faz. E o doutor Gustavo Secom, que é nada mais, nada menos que o delegado regional de polícia, com sede aqui em Erechim. Nós vamos dar uma panorâmica sobre, afinal de contas, até onde vai a atividade da delegacia regional sediada aqui em Erechim. Doutor Gustavo Pitinin, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu queria novamente agradecer a gentileza do convite e o carinho que as pessoas nos dão, né? E saudar, primeiramente, a um grande amigo, que é o Gustavo Secom, e além de grande amigo, um excepcional e dedicado delegado de polícia, que todo mundo já conhece, pela excelência da postura que tem, pela expertise que tem no desempenho da função. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, que eu já quase me considero dono também, né, porque faz tanto tempo que estamos aqui sempre, e é sempre um prazer de estar aqui junto com os amigos. Sem dúvida. Doutor Secom, me permite eu tratá-lo assim também, né? Também agradeço o senhor abrir um espaço na agenda. Eu sei que no dia da gravação o senhor tem um outro compromisso, um tanto quanto distante de Erechim, mas conseguiu dar um jeito e vir aqui. Muito obrigado. Boa noite hoje, eu agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar participando aqui do programa. Doutor Pitinin, meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, tanto como ser humano, como também juiz, né? Trabalhou muitos anos aqui em Erechim. Eu tive também o prazer de poder estar trabalhando enquanto o senhor era magistrado aqui na nossa cidade. E para mim é sempre muito gratificante aqui participar aqui dos programas, né? A gente sabe que a comunidade acompanha e considera muito, né? Principalmente as pessoas que vêm aqui. O Odi, ele é sempre muito criterioso, né? na escolha dos convidados, então a gente fica muito feliz pelo convite, né? E estamos aqui para conversar um pouquinho, então, a respeito da segurança pública aqui da nossa região. Eu estou lembrado, mais ou menos, de quando o senhor se formou como delegado. Tive a oportunidade, inclusive, de fazer um pequeno texto, né, com uma foto, a pedido do pai de outro delegado, que é o Cassiano Cabral, né? Como esse programa vai chegar até eles, eu quero mandar um grande abraço ao Cassiano e especialmente ao meu amigo Glênio Cabral aí. E a gente fez um pequeno texto, isso já faz um bom tempo. Na condição de delegado regional, o senhor está há quanto tempo? Olha, hoje eu estou há menos de um ano, né? Eu assumi em maio do ano passado, né? Uma função até então diferente da que eu desenvolvi. Eu sempre trabalhei na linha de frente, na atividade fim mesmo da polícia. E agora estou numa atividade mais administrativa, né? A delegacia regional, ela
ela tem a incumbência de dar suporte para todas as outras delegacias aqui da região. Então, quando nós fomos convidados pelo chefe de polícia anterior, né, para assumir, já começamos então a fazer um planejamento, tanto na questão da estrutura das delegacias, melhorar a questão estrutural, seja com reformas, seja com novas viaturas, para dar melhores condições de trabalho para os policiais aqui da região, né, e também um melhor atendimento para a população, que é o principal, e ao mesmo tempo também tentar prestar um serviço com mais eficiência, né, porque hoje nós, infelizmente, nós estamos atravessando aí uma dificuldade muito grande na questão do pessoal, né, nós estamos com poucos policiais e ao mesmo tempo o serviço aumenta. Esse poucos o senhor se refere a Erechim e região? Erechim e região, né? Nós estamos, na verdade, com o menor efetivo da história da Polícia Civil na região aqui. Puxa. Então, isso nos obriga, né, a ser mais eficientes, né? Então, logo de início, assim, por minha carreira toda, né, eu passei aqui em Erechim, então conheço a região, já sabia o que poderia se fazer para talvez melhorar, né, e realmente ter mais eficiência. Então, num primeiro momento eu alterei algumas atribuições de delegacias que já existem aqui no município e também troquei, na verdade, troquei a atribuição geral de uma das delegacias. Primeira coisa que nós fizemos foi transformar a DEAN, que é a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, em uma delegacia de proteção a grupos vulneráveis. Por que isso aí? A Delegacia da Mulher, ela prestava já esse serviço especializado e diferenciado para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Com essa alteração, além das mulheres, as crianças e os idosos também terão um atendimento diferenciado, especializado, né? E além disso, algumas questões referentes à discriminação, né, de qualquer tipo, também são atendidas por essa delegacia. Então, nós vamos ter um órgão que, ao invés de atender um único grupo de pessoas, vai atender mais, né? E em regra, são situações parecidas, né? São pessoas que estão em alguma condição de vulnerabilidade, seja mulher, seja criança, seja idoso, né? Que geralmente, assim, tem essa situação. Além disso, nós retiramos os homicídios da 2ª Delegacia de Polícia. Antes, quem investigava os homicídios era a 2ª Delegacia. Além dos homicídios, ela investigava diversos outros crimes. Como nós temos experiência em homicídios e nós sabemos que a imensa maioria, para não dizer a totalidade deles, tem relação com o tráfico de drogas e com organizações criminosas, nós passamos esses homicídios para a DRACO. Concentramos, então, a investigação num único órgão, né, as informações principalmente, porque muitas vezes o que acontecia? A delegacia tinha informação sobre homicídios, né, que tinha relação com o tráfico, e ao mesmo tempo a DRACO estava investigando o tráfico. Então ficavam investigações paralelas sobre um fato conexo, na verdade. Então também eu entendi que é uma maneira de prestar um serviço mais eficiente e ter resultados melhores, embora os resultados dos homicídios aqui nós temos praticamente 100% de elucidação. Né? Isso faz anos já que tem acontecido isso aí, porque é uma prioridade aqui da região, né? E inclusive nós tivemos uma baixa significativa de 2022 para 2021 no número de homicídios aqui. 2021 nós tivemos 34 homicídios em Erechim, 2022 nós tivemos 11. Esse número é o mais baixo em anos aqui da cidade, né? Representou quase 67% de redução de um ano para outro. Estou recordado há mais de 15 anos, dá para se dizer, eu não vou dizer 15, mas praticamente 15, nós tivemos um ano, não sei, não estou falando da polícia, estou dizendo do número de homicídios, que se eu não me engano, acho que foi o nosso teto, nós chegamos a 38. Eu acho que teve anos que teve mais. Teve mais? Teve mais. Eu não, na época eu ainda não estava na polícia. Sim, mas eu acho me que foi ali
2002, 2003, por ali. Há muito tempo. Teve um pico, assim, que foi quase 50 homicídios, eu acho. Mas é o que mais, assim... Então, assim, qual é o nosso objetivo com relação aos homicídios? É atingir aquele índice que a ONU considera como tolerável, né? Porque aí depois vem todas aquelas classificações de uma cidade segura ou não segura, que seriam 10 homicídios para 100 mil habitantes. Nós chegamos perto, chegamos ali em 11, né? Mas a gente quer reduzir ainda mais. É difícil, porque hoje nós temos essa situação aí dessas organizações criminosas que estão disputando espaço, né? Disputando território, pontos de vendas de droga. Então, justamente esse é o objetivo, entendeu? Passar os homicídios para a DRACO, porque já investiga a organização criminosa, né? E também aí investigar homicídio que são situações que são conexas. Provavelmente esse número 38 eu tenha gravado sem fechar o ano, mas me chamou a atenção muito. Nós já nos encaminhamos para digamos ali por setembro, enfim, tal, né? Se falava 38, que para Erechim na época... Não, claro. Não é um número alto para hoje também. Ainda é hoje para Erechim, 38 homicídios é um número bastante preocupante. Eu vou convidar o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pittini para dar uma de repórter aqui também hoje, que nós vamos ouvir um pouco mais o delegado, mas também o senhor pode se manifestar sobre qualquer assunto, uma vez que o programa também lhe pertence. Quando eu falei da expertise do Dr. Gustavo e do talento dele para a atividade policial, não foi só pela amizade. Então, isso que ele fala é a pedra de toque, é exatamente o ponto nevrálgico, a eficiência. Porque o crime ele vai crescer vegetativamente e ele vai encolher, e isso é sazonal. Tá? E o que se faz quando você não tem o recurso? Você tem que ser mais eficiente com o recurso que você tem. Então, me parece que faz completo sentido e todo sentido você pegar uma delegacia que é especializada em atender pessoas vulneráveis, crimes contra a mulher, por exemplo, e botar outras pessoas vulneráveis a serem atendidas no mesmo espaço, porque a lógica da investigação é a mesma, a lógica no tratamento do crime é o mesmo. Então você tem um vulnerável idoso, você tem um vulnerável criança e adolescente, você tem a vulnerável mulher e você vai tratá-los da mesma forma, pela condição de vítima. Isso é excepcional. Segundo, não tem lógica você investigar o mesmo fato, o homicídio, numa delegacia, quando ele é conexo com o tráfico de droga. E aí, no que acho que é importante comentar, o que faz a criminalidade efetivamente cair em qualquer lugar do mundo é a certeza que o indivíduo tem na punição. E o Brasil pune muito mal e investiga muito mal. Estatisticamente, somente 9% dos homicídios praticados no país inteiro são elucidados e resultam em condenação. E ainda nas penas que todo mundo sabe, que não se permite, por exemplo, uma pena maior que 30 anos, e nem esses 30 anos são cumpridos, porque vai haver progressão de regime, vai haver liberdade condicional, e a pessoa aí em meia dúzia de anos, 10, 12 anos, ela já tem condições de sair para a rua. Mas isso é uma outra conversa. Mas, enfim, para efeitos de punição e para efeitos de prevenção de crime, o que faz a pessoa pensar duas vezes e não cometer um crime e dissuadi-la do cometimento do crime é a certeza da punição. Então, quando o Gustavo fala aqui que 100% dos crimes de homicídio em Erechim são elucidados, pode-se ter certeza, Odi, de que é esse percentual que fez diminuir lá dos 38 para 10. Porque as pessoas pensam, opa, aqui se eu matar, eu tenho 100% de certeza que eu vou preso. Eu não vou ficar impune. Porque o criminoso, o homicida, ele sempre pensa na impunidade. Quando ele sabe disso, olha, Erechim, eu vou para a cadeia com 100% de certeza, acabou. Então ele vai embora daqui. O traficante, aquela disputa do tráfico, segue a mesma lógica. Tem o crime organizado que se estabelece em qualquer cidade do país hoje, com uma facilidade, ele pensa sempre onde é que ele vai. Então, não é novidade para ninguém as notícias de que no Rio de Janeiro,
depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu, ou melhor, restringiu as operações em favelas do Rio de Janeiro, o crime organizado tem se organizado, me perdoe a redundância, nas favelas do Rio de Janeiro, porque lá sabe que a ação policial é controlada e foi limitada por uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu uma série de requisitos para que as operações policiais pudessem subir nas favelas lá. Isso está em vigor ainda hoje? Claro, uma decisão do ministro Edson Fachin, numa ação, não sei que espécie de ação, acho que, se não me engano, dessas de preceito fundamental, né, em que ele estabeleceu uma série, que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro entrou contra o Estado do Rio de Janeiro, estabeleceu uma série de requisitos para que a polícia pudesse subir as favelas do Rio de Janeiro e combater, assim, o crime organizado lá. Mas então, voltando à nossa Erechim, então, essa eficiência de 100% no combate ao crime é seguramente um dos fatores que faz com que as pessoas pensem duas vezes, ou que o crime organizado, melhor dizendo, pense duas vezes antes de se estabelecer na cidade e de praticar qualquer crime que tenha a ver com o tráfico e com o homicídio, porque sabe que a investigação vai ser pesada, o crime vai ser esclarecido e vai ser punido, como é a ordem natural desejável das coisas. Até aproveitando, claro, doutora, o ensejo, aproveitando que o doutor Pitinin falou, é justamente isso. O criminoso, quando ele vai agir, ele faz uma análise de risco, né? Ele não vai agir assim por impulso. Faz uma avaliação, vê se o local é o local adequado, se tem câmera, não tem câmera, o local que ele vai se sentir mais seguro para cometer aquele crime. É o crime de oportunidade, né? Então, assim, o que acontece? Quando ele começa a perceber, justamente o que o doutor falou, quando ele começa a perceber que as pessoas estão sendo presas, as pessoas estão sendo condenadas pela prática de determinado crime, ele dá uma segurada, entendeu? Então nós acompanhávamos, inclusive, doutor, porque isso que o senhor falou é importante, não adianta só a investigação chegar à conclusão de que fulano matou o Beltrano, né? Nós temos que ver se aquele procedimento resultou numa condenação, né? E até para corrigir eventualmente alguma falha que houve ou algum argumento que a defesa possa ter usado para talvez ter conseguido uma absolvição ou uma condenação menor. Então nós temos um diálogo muito próximo com o Ministério Público e nós acompanhamos. Nós tínhamos o último índice que eu recebi ali do Ministério Público, assim, era que 92% dos júris estavam resultando em condenação, que é um número bem alto e bastante significativo. E eu lembro até que eu conversava na época com o Dr. Gustavo também, Dr. Gustavo Burgos, que era o promotor, e toda vez que saía um júri, se divulgava a condenação, né, os anos que aquele indivíduo pegou pela aquele homicídio, justamente para estimular esse efeito pedagógico, né, que é, olha, cometeu um homicídio, foi investigado, foi julgado, condenado, está preso e pegou 20 anos, 22 anos. Então isso naturalmente acaba desestimulando aquelas pessoas que eventualmente estão pensando, né, em praticar algum crime. Mas claro, como o senhor também falou, as organizações criminosas, elas se articulam rapidamente, elas começam a entender a legislação e começam a sair para algum lado. Por exemplo, agora o que nós temos visto é que os indivíduos que praticam os homicídios para a facção, para as organizações criminosas, são adolescentes. Em regra, agora são adolescentes. Por que eles estão aliciando esses adolescentes? Porque a reprimenda, depois a repressão estatal, ela é menor, né? O adolescente hoje ele pode ficar no máximo 3 anos em uma... Não fica nunca nem 3. Não fica nem 3, né, doutor? O senhor sabe. Então, o que acontece? A gente tem pego adolescentes aí com 4, 5 homicídios com 15 anos. Né? Então, claro, é sempre essa disputa, né? Sempre essa briga. Eles aprendem. Outra situação que é um pouco fora do contexto, mas significa a mesma coisa, é com relação ao tráfico de drogas. A organização e o tráfico começou a perceber que as mulheres não ficam presas. É muito difícil hoje de uma mulher ficar presa. Tem uma série de
de situações ali que a mulher é colocada em liberdade, né? Então tem filho pequeno, hoje até não recebem aqui no presídio de Erechim mulheres, nós temos uma dificuldade muito grande, nós temos que encaminhar Passo Fundo, aí fica numa triagem, não só Erechim, é toda uma região, né, por causa do Covid ainda, sendo que hoje já terminou, né, a pandemia, enfim, mas é outra dificuldade. Então o que acontece? O tráfico começou a usar as mulheres para traficar. Vou fazer a de repórter. E Gustavo é a favor da redução da maioridade penal? Com certeza, sou favorável, sim, até porque a gente acompanha, como policiais, a gente acompanha muitas vezes toda a carreira, né, todo o desenvolvimento daquele indivíduo no crime, né, começa lá, a gente já vai, esse adolescente aqui vai dar problema, e nós vamos acompanhando, e vai chegar aos 18 anos, ele vai ser preso. Entendeu? Só que ele entende já o que ele está fazendo, ele entende o que é certo, o que é errado, muito antes dos 18 anos. Ali com 16 anos ele já teria condições plenas aí para compreender a ilicitude do fato, para se portar, né, de maneira adequada. Eu acho que isso aí seria muito bom para a segurança, porque, como eu falei, o pessoal tem usado. Quando nós aprendemos, esses adolescentes, eles vêm, eles sabem, não dá nada, sabe? Eles usam isso aí, ou tu prende um indivíduo maior e um adolescente, o adolescente assume, porque o outro sabe que também, né, tu é adolescente, para ti não dá nada. Então, seria uma maneira, né, de evitar esse tipo de situação, né, e com certeza traria mais segurança para todos. Isso não chega a ser, para quem é policial, não chega a ser frustrante? O policial, assim, a gente começa... sair atrás, correr, buscar, investigar, depreender uma série de demandas e tal, para tentar resolver uma situação, né, que é o trabalho de vocês. É bem complicado isso hoje. Os policiais, assim, eles têm que diariamente trabalhar com frustrações, né? Seja principalmente essa questão, né, de prisões, a legislação, assim, também no meu ponto de vista, ela é muito branda para o criminoso, né? E agora aprovaram outras situações que dificultam mais o trabalho da polícia. Nós temos hoje, por exemplo, a audiência de custódia. Doutor Tego, gostaria de ouvir também a opinião do senhor. Mas o que tem se visto nas audiências de custódia, né, é pessoas que vão já na audiência orientadas, né, a dizer que ocorreu algo estranho naquela prisão, como agressão, né, para talvez conseguir um benefício ali no final daquela audiência, né? Então são fatos assim, ó, porque eu sei, porque assim, ó, toda vez que ocorre algo na audiência de custódia, como a delegacia regional ela também faz o papel de corregedoria, o judiciário encaminha para nós para tomada de providências, né? Uhum. E eu posso dizer assim, ó, quase que 100% das coisas que os presos dizem nas audiências de custódia são mentiras. São mentiras. É uma pena que não está gravado, sabe? Mas são mentiras assim que, olha, chega a deixar o cara indignado, né? De ouvir, assim, tem prisões assim que a pessoa faz, que o cara diz que deu coronhada, que diz que bateu, que diz... E não aconteceu nada disso. Às vezes o cara nem está, sabe, no mesmo ambiente e é acusado de uma situação que não cometeu. E a minha orientação que eu tenho dado é justamente, se acontecer algo do tipo, é que o delegado depois lá instaure um procedimento contra aquela pessoa que mentiu. Que é uma maneira de talvez aí coibir essa prática, né? Porque se disseminou. Até inclusive esses tempos aí se compartilhou, até foi feita uma matéria jornalística de um advogado de facção orientando, né, o cliente justamente a ter esse tipo de expediente, dizer que apanhou, se automutilar para dizer que foi agredido, né? E isso aí se veiculou aí na imprensa em âmbito nacional, né? Então, para ver como aquela coisa, o crime ele vai encontrando essas brechas e vai se utilizando, né? Isso é isso que tem ocorrido. O senhor quer responder essa questão? Olha, a audiência de custódia é que as coisas são tratadas como se o Brasil fosse um país pequeno e na verdade não é, né? Com várias vicissitudes e várias
características que são muito díspares, por exemplo, entre o Nordeste, interior do Nordeste e o Rio Grande do Sul. Então, só que a audiência de custódia, tal como concebida e tal como executada, ela mostra mais uma preocupação em ter mais um motivo para soltar o preso em flagrante. E aí você cria e dá toda a sorte de ensejo para que os artificialismos e as alegações infundadas, como o Gustavo fala, e muitas vezes infundadas, né, sejam ali inseridas na tentativa de obter uma soltura imediata do preso. Então, qual é a ideia da audiência de custódia? Nem fazer uma entrevista que seja imediata com o juiz a partir de uma determinada prisão. Só que, em vez de eles, para que muito eventualmente você possa detectar ali uma falha no flagrante, uma falha na prisão, e aí você possa corrigir, a autoridade judiciária possa corrigir. O que virou isso na prática? Virou na prática uma tentativa dos acusados, dos presos, em a qualquer custo achincalhar o trabalho da polícia. Então todos ali são orientados por advogados bons e maus, que sempre tem, né? E por uma ideia de que basta alegar que sofreu um abuso, basta alegar que foi que sofreu uma ilegalidade, que ele vai ser solto pelo juiz. E é aquela história, se colar, colou, né? E às vezes cola. Então, me parece que, falando em termos de macropolítica, seria muito mais interessante que o Brasil, como nação, se preocupasse em ter efetividade na punição das pessoas que cometem crimes, né, ainda que punição breve, do que efetivamente ficar buscando motivo para não punir ninguém. E a audiência de custódia é uma dessas... Essa é uma questão cultural? Essa é uma questão de política pública. A TV, essa é uma questão de política pública. Países, Essa é uma questão de política pública e de opção legislativa e política, de política judiciária do Brasil. Por exemplo, quando você começa a repetir um discurso fácil, o Brasil prende demais. Aonde que prende demais? Se 2% dos crimes patrimoniais são punidos só, isso é estatística. 9% dos homicídios são punidos só, isso não é prender demais. O Brasil prende mal. Como prende mal? Prende por pouco tempo. Então, o que eu acho que é a pedra de toque na punição pelo Estado brasileiro do crime, para efeito de prevenção geral e para efeito de dissuasão, ou seja, de convencer que aquelas pessoas não têm que cometer crime, que as pessoas em geral não têm que cometer crime, é a certeza da punição cada vez maior, se punir cada vez maior, e eu sou até a favor, Gustavo, de penas breves. Não sou daqueles que fica falando, eu acho que isso é para uma análise posterior, mas assim, a certeza de uma punição. Hoje no Brasil, quem é condenado a apenas até 4 anos, não vai preso, nunca vai preso. Porque tem vários mecanismos legais que foram criados no decorrer do tempo, tá, como opção legislativa e como opção política, legislativa e judiciária, para não punir as pessoas. Então, daí a pessoa tem uma suspensão do processo, depois ela tem um livre... Se ela for condenada, ela não vai para a cadeia, porque tem uma suspensão da pena, um sursis, e se a pena ela é cumprida rapidinho, porque daí a pessoa sai, e esse sai é saída temporária primeiro, que é as famosas saidinhas, depois é um regime semiaberto, que daí, como não tem vaga no regime, daí tem que ser aberto, daí a pessoa vai para casa. Então isso cria um círculo vicioso de permanência dessas pessoas no crime e também dessas que são efetivamente punidas, porque aí elas estão sempre entrando e saindo do sistema, e você também tem a certeza de uma impunidade nos crimes menores, porque a pessoa nunca vai ser punida. Então ela tem o estímulo de cometer um furto, entrar aqui no prédio na frente, pegar uma bicicleta, porque ela sabe que não vai para a cadeia por causa disso. Então, a questão do menor de idade é a mesma coisa. As facções arregimentam essas pessoas e o menor de idade vai acabar cometendo crime porque não dá nada. E aí me permito uma opinião pessoal, Gustavo. Eu não sou a favor de redução da menoridade, até porque isso demanda uma alteração constitucional que é muito mais difícil de fazer. E por um motivo muito específico. Se você reduzir a menoridade, você pega o jovem de 16 anos de idade e bota num presídio com o cara de 40. Então ele tem um professor lá dentro do presídio. O que eu sou a favor? De modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente para aumentar o prazo de 3 anos de internação e botar um prazo similar aos crimes. Que o crime, na verdade, o ato infracional que o jovem comete, na verdade, nada mais é do que um crime. Então, se esse jovem cometer um crime e ele for tratado como crime que é,
certo? E puder ficar internado num estabelecimento à parte de um presídio juvenil, digamos assim, ele vai ser punido a partir dos 14 anos de idade, que é o que o ECA já prevê a possibilidade de punição. Então, a partir dos 14 anos de idade até os 18, ele vai ser um preso juvenil e vai ficar num presídio separado do professor do crime lá, que tem mais de 18. Aí talvez esse jovem recupere, né? Então, isso é muito fácil de fazer, basta uma vontade política, vontade judiciária também, uma vontade política de alteração do Estatuto da Criança e do Essa era a minha pergunta, Adolescente. isso aí é fácil de fazer. Isso aí é uma atribuição do Congresso Nacional? É uma atribuição do Congresso Nacional. Uma atribuição, digamos, da Associação dos Magistrados do país? A Associação dos Magistrados não tem nada que ver, embora tenha ação política, mas é a atribuição do Congresso. Basta a vontade política de você criar um direito penal juvenil, que vai punir aquele jovem que comete crime dos 14 aos 18 anos de idade. Vai pegar lá, matou alguém, um homicídio qualificado, vai pegar 12 anos. Né? E é tal qual um adulto, só não vai cumprir uma pena dentro de um estabelecimento penal comum. Sim. Não é? Eu concordo, eu acho que seria ideal, assim, se fosse possível, né? Mas que o problema é que tratam, e isso causa uma indignação geral na sociedade, tratam o jovem de 16 anos como alguém incapaz de saber do caráter ilícito da conduta dele. E isso se sabe que não é assim. Não é? Se sabe que não é assim. Então, me parece isso. Então, a criação cada vez mais desses mecanismos de garantia da impunidade, eu acho que antes de um garantismo penal, para usar um termo que é meio moda aí, ele é um mecanismo de inserção de impunidade. Mais uma chance de soltar a pessoa que cometeu um crime. Né? Quando falo em garantismo penal, para mim, garantismo é seguir a regra do jogo. Então, se você tem uma regra do jogo e você seguir essa regra do jogo, está tudo certo. Essa é a garantia do indivíduo. Que ele tem a garantia de que a regra do jogo posta, ou como diz a nossa Constituição, o devido processo legal posto, bom, está tudo certo. Então, ele vai ser processado por um crime que ele cometeu existente, ele vai ser processado por um juiz competente, ele vai ter o seu recurso julgado por um tribunal competente, dentro de um rito estabelecido na lei. Isso é parâmetro civilizatório para qualquer sociedade, não barbárie. Então, a gente sabe que nós vivemos num momento que é politicamente delicado e coisa, com prisões acontecendo por opinião, com prisões acontecendo porque a pessoa está se manifestando contra alguma coisa que não concorda, seja a eleição do presidente, seja a eleição sei lá de quem. Então, quando isso acontece, a gente começa a achar que garantismo mesmo é você obedecer às regras do jogo, e não às regras que um juiz A, ou B ou C invente. É para isso que existe a limitação do meu poder como magistrado e a limitação do poder do Gustavo como delegado de polícia, que vai investigar um crime existente e não alguma coisa da cabeça dele. Sobre esse aspecto, olhando friamente e respeitando todos os lados, nós não estamos caminhando para trás? Exatamente isso. Não estamos nem ficando no mesmo lugar. Involução, exatamente isso. Quando eu pego e eu começo a achar que alguém cometeu um crime contra a honra ou crime contra as instituições democráticas, que nem lei tem previsto isso, e eu pego essa pessoa e prendo ela, veja a gravidade disso, ela não cometeu um crime previsto na lei, mas aí eu prendo ela. Aí mais que isso, eu acho que ela cometeu esse crime pela internet porque ela tem X seguidores na internet. Aí eu desmonetizo, ou seja, eu tiro o dinheiro do canal do YouTube dela, onde ela cometeu esse suposto crime contra as instituições democráticas. Eu pergunto para ti, Odi, tu que é mais experiente do que nós aqui. Mas menos entendido. Você, quando é que você viu na história lá, antigamente, lá na ditadura, 64, anterior ainda, jornais serem fechados, jornais grandes serem fechados, desmonetizados? Nunca aconteceu isso? Não. Agora acontece. Eu, como jornalista, trabalhei no período tido como ditadura, enfim, ali de 64 a 1985, né? E recebi, enquanto trabalhava em Porto Alegre, um telefonema de um órgão, de um governo, né, dizendo, olha, evita de noticiar que, se eu não me engano, que o presidente teria caído, né, numa cidade do interior do estado. Como era amador o negócio na época, né? Assim, hoje você retiraria bloquearia as contas bancárias do jornal. Assim, tá. Mas e as outras pior, coisas, né? Que a gente sabe que jornais grandes de São Paulo, eles, para preencher espaço, eles publicavam receitas
culinárias, uma série de coisas. Uma forma jocosa, do jornal protestar contra o regime. Agora você imagina assim, é isso que eu estou te perguntando. Você viu na época que alguma autoridade pública mandasse bloquear as contas correntes do jornal? Não, né? Você já viu que na época eles mandassem bloquear as contas do dono do jornal também? Também não, né? Não. Pois é, não. Isso acontece hoje. Isso hoje acontece. Isso eu posso dizer assim, tranquilamente, que a gente, praticamente tudo que a gente, enquanto jornalista, apurava, era publicado. Eu não me lembro, assim, de onde eu trabalhava, de ter alguém lá incumbido de quero ler o jornal antes de sair. Isso não saía, ninguém está negando o que aconteceu, mas o tratamento dado não era nem de perto visto ao que se vê hoje. E esqueçamos os conteúdos. Vamos pegar assim, as pessoas, hoje não é mais os conteúdos, é as pessoas. Hoje você não censura o conteúdo, você diz, aquele conteúdo me ofendendo, ok. Então eu vou bloquear as contas dessa pessoa. Tá? Então eu vou bloquear, essa pessoa que esse grupo de pessoas está fazendo uma manifestação. Logo, eles devem ter sido financiados por alguém que simpatiza com a causa. Vou pegar as pessoas com mais dinheiro que estão ao redor daquela causa e vou bloquear as contas de rede social dessas pessoas e vou bloquear as contas bancárias dessas pessoas também. Isso acontece hoje. Na época não acontecia. Eu não me lembro de saber, de ficar sabendo que veículos de comunicação tiveram interferência, digamos, no seu capital, digamos, mas isso acontece na sua hoje. parte, não sei o que era fundamental. Tu tinha que pagar os funcionários, maquinário, luz, água, os jornais continuavam circulando. Né? Isso acontece hoje com pessoas que supostamente são financiadores de ideias que não agradam, e acontece hoje seguidamente. Então, estamos aí. Pois é. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta aqui recebendo prazerosamente hoje o Dr. Gustavo Secom, que é o delegado regional de polícia aqui do Alto Uruguai, e também o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin, que geralmente, sempre que pode, está aqui presente junto conosco. O senhor tinha sugerido no intervalo uma questão sobre crimes patrimoniais. Isso. Ouviu o Gustavo sobre eles? Isso é muito comum ou... Olha, nós aqui na cidade, a gente sempre deu uma atenção especial para os crimes patrimoniais, especialmente para o roubo, né? Roubos. Porque o que pode acontecer? Daquele roubo pode surgir um latrocínio. Né? Nós aqui, o nosso último latrocínio foi no ano de 2019. Inclusive, nós prendemos, na ocasião, o indivíduo, né, que praticou esse crime em flagrante. E isso para nós, porque como antes nós estávamos falando em homicídio, via de regra, morre uma pessoa que tem relação com o crime. Né? Tem algum tipo de contato com o crime, ou faz parte do crime, ou tem envolvimento com o crime. Já o latrocínio não. O latrocínio, a pessoa está trabalhando, vai alguém, assalta ele, ou está na sua residência, vai alguém, assalta e acaba sendo vítima, né? Então, por isso é que a gente dá uma prioridade especial no roubo, né? Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, na região, menos 9% dos roubos a estabelecimentos. Roubo à residência, nós tivemos menos 11% de roubos à residência. Roubos a pedestres também, menos 11%. Aqui em Erechim, a gente tem meses sem um roubo a estabelecimento comercial. Então hoje, se a gente pegar no Brasil uma cidade com 100 mil habitantes, que a gente não tem roubo a estabelecimento comercial, olha, é um número a ser comemorado. Não só a estabelecimento comercial, roubo a pedestre, nós temos muito poucos aqui na cidade, mas muito poucos mesmo.
Claro que isso é uma construção, né? Não é só trabalho da Polícia Civil, nós temos o trabalho da Brigada Militar, nós temos o trabalho do Ministério Público, o Judiciário. Aqui nós temos uma coisa que não tem em todos os lugares, que é uma união de esforços para que as coisas melhorem, né? Até que ponto, digamos, essas câmeras ajudaram? Exatamente, eu já ia chegar aí. Então nós temos também a colaboração assim, muito significativa da Prefeitura Municipal aqui, que também assumiu assim, um certo protagonismo aí na questão da segurança, com investimentos, principalmente nessa questão das câmeras, né? É como a gente estava falando no primeiro bloco ali, que o criminoso ele avalia, né, faz uma análise de risco antes de praticar um crime. Quando ele sabe que tem câmeras e está todo o ambiente cercado por câmeras, ele sabe que ele vai ser pego, né? Então ele não vai cometer nenhum crime. Então hoje nós temos tranquilidade para dizer que as pessoas aqui em Erechim podem circular na rua, podem caminhar em qualquer horário com seus celulares, com seus pertences, que olha, é difícil de acontecer, pode acontecer, mas é muito difícil, entendeu? E se acontecer, nós vamos identificar e nós vamos prender aquele cara que cometeu esse crime, porque a gente tem esses recursos, tem as câmeras, né? Nós temos, além das câmeras, nós temos esse monitoramento, que é um monitoramento constante por parte da Brigada Militar, né? Então, qualquer coisa suspeita, o pessoal já vai agir, né? E além do roubo, né, que é esse crime que nos preocupa, nós temos também furtos. Nós tínhamos aqui um período furtos de veículos, né, que geralmente como é que funciona o furto de veículos? São veículos antigos, né, que ainda não tem o sistema de chave codificada, né, que aí o pessoal furtava para retirar alguma peça, né. Aí nós fizemos um trabalho também de inteligência, desarticulamos ali um grupo que cometia esse tipo de crime. Também hoje nós temos uma realidade aqui em Erechim bem distante do restante aí do país. Temos muito poucos, né? Furtos a residências, né? Que é um crime cometido sem violência ou grave ameaça, quando a pessoa geralmente não está em casa ou não percebe que foi furtada. Também nós temos diminuído muito, né? É um crime assim que não há um planejamento, na verdade é um criminoso de ocasião, que chega lá, percebe que tem está passando em frente à residência, vê a janela aberta, né, vê uma oportunidade de praticar aquele delito. Mas também são poucos os casos, né, e isso é um criminoso, aquele que nós chamamos que vai ali e furta para comprar alguma droga, trocar por alguma... Geralmente é esse o objetivo, né. Então também está em queda. Claro que, como eu estava falando, isso não é trabalho só da Polícia Civil. A segurança é algo complexo, não é só polícia, né? Existe toda uma cadeia aí que precisa estar do mesmo lado, né, para que a coisa funcione. Então hoje nós temos um ótimo relacionamento com a Brigada Militar, nós temos um ótimo relacionamento com o Ministério Público, nós temos contato direto com os promotores, com a polícia, com o Poder Judiciário também. Os juízes aqui do interior, doutor, eles geralmente estão inseridos no meio social, né, na comunidade. Então, muitas vezes, até esses indivíduos que praticam furtos em cidades menores aqui na região, né, muitas vezes são os piores criminosos que a gente tem ali naquela cidade, né? E o juiz, ciente dessa situação, né, muitas vezes ele decreta a prisão preventiva desses autores desses furtos aí, porque todo dia o cara furta alguma coisa, todo dia o cara furta... Tem um fundamento, né? Entendeu? Consistente. Exatamente. E aí aquilo ali causa um desconforto ali, causa uma apreensão naquela comunidade, né? E aí o cara acaba sendo preso, resolve o problema, resolve completamente o problema. E isso muitas vezes numa cidade um pouco maior não acontece porque, né, aí a gente vai comparar um furto com um roubo ou com algo mais grave, isso não tem. Então, o Poder Judiciário aqui da região também tá do lado aí do lado da polícia, vamos dizer assim, não é que tem um lado, né, mas eu diria assim, compreende essa dinâmica, né? E também tem sido parceiro, e isso tem contribuído até para reduzir principalmente esses crimes patrimoniais aqui na região. Esses furtos, nós falávamos antes, é interessante que as pessoas entendam isso.
o furto ele sempre ele tem dois vieses, é cometido por dois tipos de pessoas. Furto é aquele crime sem violência, né? Para que a pessoa entenda bem certinho. É aquele crime de oportunidade que o Gustavo fala. Então, não há um planejamento. Ele entrou porque a porta estava aberta, porque a bicicleta estava à mostra, porque o carro estava aberto, furtou alguma coisa ali de dentro, porque a bolsa estava sendo mostrada no carro, de repente quebrou um vidro para pegar ali. Então, é o crime de oportunidade que não há um planejamento em que é aquele famoso a ocasião faz o ladrão. Né? E aquele crime de furto que é planejado. Para haver um crime de furto planejado, primeiro, você tem que ter um criminoso com mais expertise, que se dedique àquilo, e ele vai furtar o quê? Ele vai entrar numa casa que ele saiba, porque ficou sabendo, porque tem algum amigo que é funcionário lá, ou um empregado doméstico. Não, lá tem joias. Aí ele vai arrombar a casa para pegar aquelas joias específicas. Não, lá o fulano guarda dólar. Ou guarda dinheiro em espécie. Bom, aí ele vai entrar naquele lugar porque ele sabe que ali tem um valor substancial. Eu quero dizer com isso que ninguém, como era 30 anos atrás, não existe mais aquele crime, assim, ou pelo menos na minha observação, né, Gustavo? Eu falo isso só de observar e não com dados estatísticos. Não existe mais aquele crime do criminoso entrar na casa para levar uma televisão, porque a televisão hoje é barata. O que nós temos hoje dentro de uma casa que seja digno de valor? Uma geladeira que é barata, vai levar uma geladeira nas costas. Então, os bens de consumo hoje, com a diminuição de valor que teve, né, e hoje é fácil você comprar em 20 vezes, não tem mais valor isso no mercado negro, né, de produtos roubados, furtados. O celular hoje, se você roubar, você já localiza ele já não tem mais celulares mais caros, né? Você já não tem mais valor de revenda porque você consegue localizar onde está e ainda vai ser preso porque o proprietário acaba localizando o celular. Então, o criminoso planejado, a pessoa que furta de forma planejada, ele vai entrar em algum lugar para furtar quando houver coisas de altíssimo valor lá dentro, que ele saiba que é de alto valor. Que é de alto valor para ele, que é de alto valor para ser comercializado. Ele não vai entrar numa casa porque, eu vi a casa aqui, vou entrar nessa casa para ver o que tem lá dentro. Não vai acontecer isso. Vai acontecer de um outro tipo de criminoso entrar ali se ele enxergou uma janela aberta, viu uma bolsa lá em cima, viu alguma coisa que possa ser subtraída ali e que tenha valor para ele. Então, acho que só tenho que dizer que esse combate específico ao crime que o Gustavo fala, especialmente em Erechim, é uma coisa de ser louvada. E aí você realmente, de fato, eu sou testemunha de que você pode deixar a casa aberta, você pode não ter tanto cuidado assim, né? Pode sair na rua, pode passear, pode sem muito receio de que alguma coisa possa acontecer. Até aproveitando também o gancho aí, hoje. Em contrapartida, né, nós diminuímos todos esses delitos patrimoniais, aí o estelionato cresceu muito. Isso não só aqui em Erechim, isso no Brasil inteiro, o estelionato explodiu, principalmente em razão das redes sociais. Crimes cibernéticos, né? Explodiu justamente por... O estelionato não é mais praticado como antigamente, que as pessoas tinham que ter contato, tinham que conversar, né, para te conseguir aplicar um golpe em alguém, né? Hoje não. Hoje a gente tem as redes sociais, é muito fácil você conectar com as pessoas e isso fez com que o crime encontrasse aí um meio bastante lucrativo, né? A polícia em Erechim tem pessoas especializadas em vasculhar isso aí? Nós temos policiais que sabem investigar. Entendeu? Hoje a Polícia Civil aqui no estado tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos que fica no DEIC, né, que é em Porto Alegre. Mas o principal, né, eu sempre digo assim, o principal é a pessoa ter cautela, né, antes de principalmente fazer qualquer envio de dinheiro, né. Hoje também o Pix acabou ajudando também. O Pix é algo muito bom, né, assim como as redes sociais, né, sempre as coisas elas evoluem, né, vai ter o lado bom e vai ter quem vai usar aquilo ali para o mal, né, para praticar alguma ilegalidade. Aumentou, assim, aumentou muito, mas por que também? Porque as pessoas, elas
muitas vezes não tem uma cautela, né? Não tem um certo cuidado que, se você tivesse, você não perderia aquele valor, né? Posso citar vários golpes aí para o pessoal. Tem aquele lá do WhatsApp, que a pessoa pega a foto do WhatsApp, né? E, Cria um pai, WhatsApp novo. pai, ó, esse é meu WhatsApp, eu tô precisando de dinheiro, blá. E aí, claro, daí a pessoa, né, vai no automático ali e envia. E depois que tu envia, fica muito difícil de recuperar, né? Porque daí o criminoso já tem um sistema que ele pulveriza aquele valor, já saca na boca de um caixa e fica muito difícil, né? Ele usa laranjas tanto para ter o número de telefone de contato, tanto para ter as contas, né? Então fica difícil. Então, nesse crime não envie dinheiro para ninguém, Gustavo, isso. Não manda dinheiro para a pessoa, mesmo que seja a pessoa se identificando como filho, liga para o número antigo do filho, para confirmar a história. Exatamente. Hoje eu sempre falo assim, ó, o celular, ele também liga. Ele também faz ligação. Também é telefone, entendeu? Então, e faz inclusive chamada de vídeo. Então, assim, hoje se tu tiver de repente... Não, esse de pedir dinheiro não, esse é só pedir. Tipo, o seu filho chega, pai, eu troquei o número do celular, o senhor me envia, tô precisando de dinheiro, o senhor entendeu? Não é aquele sequestro, falso sequestro, né, que também o pessoal tinha. E aquele golpe também, Gustavo, que é um pouco mais sofisticado. Você ganhou tantos pontos, você ganhou tanto dinheiro, clique aqui você no clique aqui, você está dando todas as possibilidades que a pessoa entre no teu celular por phishing, né? Exatamente. E aí a pessoa vai ler senhas, vai ler outras coisas do seu celular. Então, não clique em nada. Não acredite em milagre. Exatamente. Não tem dinheiro, não tem almoço grátis, não tem pontos que se prescrevem, não tem nada disso. Você não tem um outro golpe ali que também as pessoas acreditam, que é aquele na multiplicação do Pix. Você envia R$1.000, aí em seguida você vai receber R$5.000. Então, assim, como o doutor falou, não acredite em milagres, não existe dinheiro fácil. É nisso que o golpista se apega, né? Sempre naquele estímulo de que a pessoa vai ter algum benefício, né? E quando vê, na verdade, vai perder mais dinheiro, né? Então, isso aumentou muito. Chegou um ponto assim que tem delegacias que só recebem ocorrências relacionadas a estelionatos, né? 90% do trabalho da polícia é estelionato por meio eletrônico. Inclusive, daí houve até uma modificação na legislação com uma punição mais rigorosa, né, do estelionato simples para esse estelionato que é praticado aí por meio da internet, justamente para tentar desestimular, né? Tentar coibir. Tem, né? E é bem difícil, doutor, porque assim, a grande maioria das pessoas que aplicam esses golpes ou já estão dentro dos presídios, né? Ou são de estados distantes, né? Nós chegamos aqui numa das investigações aí que as pessoas vinham aqui para Erechim, ligavam para as vítimas, diziam que tinham o cartão, que precisaria trocar o cartão da pessoa, né? Que era do banco, precisava trocar o cartão da pessoa, porque tinha sido clonado e que ia lá um funcionário do banco buscar o cartão. Nós conseguimos chegar aí em toda a quadrilha. Toda a quadrilha era de São Paulo e região metropolitana. Então, tanto os indivíduos que vinham para cá, os indivíduos que ficavam responsáveis pelas ligações, né, os indivíduos que emprestavam as contas. Então, banco nenhum manda funcionário em casa, né? Exatamente. Começar por aí. Então, o pessoal que está nos assistindo, nenhum banco manda funcionário em casa. No máximo, manda um cartão pelo correio que você tem que ir num caixa eletrônico para ativar ele. O cartão não funciona se não for ativar no caixa eletrônico. Isso é o máximo que o banco faz. Então, o banco não recolhe cartão, banco não manda gente trocar senha, não pede senha pela internet, né? Então, pelo telefone também. Não pede, não. Delegado Secom, muito obrigado por ter atendido aqui e participar aqui hoje. Tá, eu fico mais uma vez muito feliz aqui pelo convite, quero agradecer mais uma vez, quero agradecer ao doutor Luiz Gustavo também, que é uma pessoa que eu, como eu falei antes, admiro muito, é muito
além de meu amigo também... Esses elogios são só pela amizade. Não, é uma pessoa que a gente sempre... A amizade é uma das coisas mais bonitas, boas da vida, né? Pois é, então nós temos que valorizar isso. Eu costumo dizer porque o doutor assim, é sempre uma pessoa que acaba nos trazendo assim, questionamentos assim, e nos ensinando aí, muita coisa. Então, quero agradecer, estou à disposição aí, quando precisar, é só chamar. Ok, muito obrigado. Doutor, 1 minuto e meio. Eu também fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui, conversar com as pessoas. Fico bastante tocado pelo carinho que as pessoas expressam com a nossa participação aqui e os agradecimentos que fazem para mim e também para a Tilde. E dizer que eu estou sempre à disposição também para voltar aqui e também dizer, como já acabei de dizer, que o Gustavo está me elogiando mais pela amizade do que por qualquer qualidade minha, não é? E o Gustavo é daquelas pessoas que, tem um trato excepcional, uma compreensão de mundo que é excepcional, isso é fundamental para o exercício da atividade policial e é daquelas pessoas talhadas para a função policial, assim, como raras vezes eu vi na minha carreira, aí que lá já são 25 anos com várias comarcas no estado. Então, se a cidade de Erechim e a comarca e, enfim, os arredores onde o Gustavo trabalhou tem efetivamente esses índices que comprovam a excelência do trabalho dele, da polícia especificamente, não é de graça, é por uma dedicação, é por uma expertise, por um tino profissional e investigativo do Gustavo e de comprometimento que raras vezes se vê. Isso é muito bom para qualquer comunidade. E além disso, o Gustavo sendo uma pessoa de Erechim e conhecendo as pessoas de Erechim e tendo feito a carreira policial toda em Erechim, isso dá um alcance de conhecimento de como funcionam as coisas, de como funcionam as pessoas, e que é ímpar na hora de você colocar isso a favor da investigação policial e a favor da apuração de crimes que acontecem na cidade. De parabéns, Gustavo. Reitero e toda a polícia. Mais uma vez, muito obrigado a ambos, cumprimentos pelo trabalho e a todos aí de casa, muito boa noite e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.